Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito Podcast. Eu sou o professor Rafael Sampaio, esse aqui é o podcast do curso de Direito da Anhanguera. Estou aqui com Everton Bellinati, meu amigo. Vamos lá, né, Tudo Rafa? bom? Vamos dar continuidade a esse projeto que começamos no finalzinho do ano passado, né? E aí já interrompemos, tivemos que interromper por causa do ano letivo, enfim, as férias e tal, e agora voltamos. Mais uma temporada, né? Não, temporada, e vem coisa boa. Agora a gente já estava até discutindo aqui essas problemáticas que o Brasil vem vivendo, a gente trazer, convidar algumas pessoas que são bem da área específica para a gente fazer uma discussão bem bacana. E quem está com a gente hoje aqui, cara? A grande professora Karina Campos, né? Essa é eterna. Karina demais, né, cara? Demais. Já me colocou em cada enrascada, mas... Pô, Karina, obrigado por você ter aceito o convite aí, estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de vir aqui conversar, ver esse projeto de perto, participar do projeto, que eu acho que é uma questão muito interessante para o curso, mostrar algumas coisas na rede social, realmente, do que a gente vive, do que é realmente o direito, a vida de quem vive direito, né? Porque às vezes às vezes é um glamour todo que as pessoas não entendem o que tem por trás. Então, eu acho que essas oportunidades são realmente muito Não, e sem falar que válidas. assim, né, a gente tenta fazer o máximo, como o Rafael sempre fala, um bate-papo mesmo, bem descontraído, sem aquela formalidade e tal, e sem seguir um roteiro, não tem roteiro. O roteiro faz aqui, essa coisa boa ali do Rafael sem roteiro, parece sala de aula, não tem roteiro. Vamos chegar aí, vamos fazer. Vai indo. Não, nem conversamos nada. Chegamos agora de manhã, só agora aqui, ó, foi 3 papos, vamos nessa linha, faz isso, acabou. Porque acho que o interessante é isso, essa curiosidade até. A nossa curiosidade é a curiosidade que está assistindo. Sim, E não só voltado para o público jurídico, né? Nossos alunos, nossos ex-alunos, ou os colegas de profissão do mundo jurídico. Né? Não é só isso. É para o cidadão que está em casa. Hoje mesmo o bate-papo é extremamente assim, meticuloso no sentido de que a professora Karina vai falar um pouco de erros médicos, né? E as consequências e o que é. E a gente vê aí hoje uma avalanche, né? De cirurgias plásticas, enfim, né, todo esse mundo de beleza, acho isso muito bacana divulgar, falar, trazer conhecimento, o conhecimento, né? Hoje a gente tem uma demanda aí em questão médica extremamente grande, a harmonização facial aí tá que todo mundo quer fazer, tá aí já tem gente se arrependendo, eu quero tirar a harmonização porque eu não me reconheço mais. E é uma coisa falha, né, assim, cá, porque, até eu chamo de cá porque é o carinho que eu tenho da professora Karina. Mas ela já me convidou para dar aula na medicina aqui, eu já dei aula na medicina de direito penal, né, muito, assim, tem que ser muito pontual e bem... Como se fosse para 7 pessoas leigas mesmo, de primeiro ano, porque eles não sabem nada. Não. Mas você vê o médico, né, aqui, o iniciando a carreira, ele já preocupado com várias situações, né, várias dúvidas, várias perguntas. Então você vê que isso é um pouco, né, hoje recorrente, eles já devem escutar, né, os erros médicos. Você sabe o que é legal? Aqui na Unidep a gente tem um projeto, o curso de Direito tem um projeto junto com a medicina de direito médico. Direito bacana, médico né? não, na verdade o direito médico não é um ramo do direito, ele é do direito civil, do direito consumidor. Os médicos se assustam quando a gente fala assim, sua relação médico-paciente é uma relação de consumo. Ele fala, como assim relação de consumo? É a mesma coisa de comprar um armário nas Casas Bahia, sei lá, é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, relação de serviço, né? Prestação de serviço. Só que aí eles começam a se assustar quais as consequências de tudo que ele faz, de como que ele fala com o paciente. E aí a gente começou a ver que, como não tem essa cadeira como disciplina no curso de Direito, mas na medicina, no Brasil, algumas faculdades já estão colocando como cadeira da medicina. Optamos aqui. E aqui a gente construiu um projeto. Por quê? Para que eles entendam, né? Como que eu preencho um prontuário? O que é importante eu colocar num prontuário? Meu sigilo vai até onde? A LGPD hoje na medicina, você vai... Isso respalda tudo lá no direito penal, né? Acaba caindo no direito penal. Eu falo que eu tenho comichão, quando eu vou numa clínica assim, o povo fala assim, fulano, confirma aqui seu CPF, tal. Eu falo, gente, você não pode estar falando CPF, tem um cara aqui que vai pegar o documento do outro, sabe? Não, é meio desorganizado. Eles não entendem muito isso, então a gente fez esse projeto, o Everton me ajudou lá a explicar principalmente as implicações
criminais que eles nem imaginavam, muitas vezes, que eles tinham que responder noção, criminalmente. Hoje, apesar de já mais mídia, né, e você vê aí médicos respondendo processo, enfim, né, que é uma pena, mas que acontece, como todo, assim, a gente tá colocando hoje direito médico aqui, mas assim, um engenheiro, psicólogo, advogado, então, nossa. Né, não sendo pejorativo, mas meus alunos sabem a crítica que eu faço, porque tem colegas e colegas. Tem colegas e colegas, e a nossa classe é muito, e assim, às vezes passam do limite, enfim. Então, assim, todas as classes, mas aqui o direito. Mas vamos fazer um recorte, Rafa, para a vida, né? Primeiro, egressa, né? A Karina, como coordenadora do curso de Direito, me colocou numa bucha muito grande. Depois colocamos o professor o Regis e agora o professor Caio, mas uma bucha assim no sentido bom, a gente está sempre para ajudar a universidade, né? Aqui eu fui a minha primeira universidade que eu dei aula, então eu tenho um carinho especial, então eu sempre falo, sempre estou à disposição. E naquela época, mesmo difícil, mas a gente lutou. Qual que é a sua história aqui dentro da Unidep, Karina? Quando que você entrou, dando aula, foi para coordenação? Eu entrei aqui em 2006, 2007, mais ou menos, como assessora da coordenação. Foi um chamado assim, olha, preciso de alguém. Vim assessorar o coordenador à época. E aí comecei a gostar. Eu já dava aula. Quando eu fiz faculdade de Direito, comecei dando aula em cursinho. Aí depois fui dar aula em outra universidade. E aí eu vim para cá para ser assessora. Tinha acabado de sair da ESA, da Escola Superior de Advocacia. E aí comecei como assessora. No semestre seguinte, comecei a dar aula de Direito Civil e Teoria Geral do Processo. E aí desandou, né? Porque aí eu falo que é pinga, você não consegue mais parar. E aí foi indo até que em 2013 a gente tinha um coordenador, ele saiu daqui da Unidep e me falaram assim, você é a nova coordenadora. Eu falei, oi? Né? Como que é isso? Mas como eu assessorava a coordenação, eu já sabia alguns trâmites. Sim, já tinha, né? Começando a bagagem já. A gente assumiu o curso aí em 2013, aí eu fiquei até 2015, né? Quando eu fui casar, eu falei, agora eu vou casar. Aí acho que o casamento foi bom, mas em 2017 eu volto para a coordenação, já com 7 meses de gravidez. O coordenador posterior a mim desistiu, né? Falando, chega para mim. Aí falou, volta aí, Karina. Eu falei, mas gente, eu tô com 7 meses de gravidez, como que eu vou voltar para a coordenação agora? Aí chamei o Everton para ser meu coordenador adjunto. Eu nem imaginava onde eu estava pisando, sabe aquelas coisas? Cai de paraquedas. Aí falei, Everton, você tem 3 meses aí praticamente para aprender tudo, porque depois eu vou para casa. Né, a gente vive um momento conturbado de transição dentro da universidade, de reitor. Quantos mil alunos, Karina? 3 mil quase? A gente, na época, antes da pandemia, a gente tinha 3.400 alunos. 3.400 alunos. Acordar de manhã, direito, seu zap tinha 700 mensagens. Você fala, não. Tem alguma coisa... Mas, enfim, né? Minha colaboração foi ali, acho que subimos de notas no ENAD, acho que foi bacana. É o que eu falo, não é só, nem eu nem a Karina, na verdade é o professor Caio, Rafael, entre tantos, Regis, aqui não vou nomear, né, mas Aline, Campos, Tedesco. O coordenador, a pessoa do coordenador, acho que o curso é todo... Não, o coordenador docente. Ele dá o alinhamento só, o negócio é a base, é os professores, é o engajamento, dizer, aquela assim, coisa. O curso de Direito é o curso de Direito pelos professores. Sempre foi aqui na Unidep. Nós temos um diferencial, e eu acho muito bacana o nosso curso aqui, porque nós temos uma relação entre os professores muito legal, muito boa, né? Lógico, todo lugar você tem divergências de opiniões, tudo, mas seres assim... humanos, mas todo mundo respeita todo mundo. Muito respeito, e assim, eu falo assim, a gente pode brigar dentro, né? Mas não vem brigar com a gente, que aí todo mundo se une. Então, é uma família mesmo, que a gente construiu aí. Os professores da Unidep são professores com mais de 10 anos de casa. Não gosto nem de falar disso. São professores mais antigos, vamos dizer assim, mais experientes. E eu acho que isso é muito bacana, é o diferencial do nosso curso mesmo. É a qualidade nos nossos professores, no nosso ensino, é muito além do que
uma ementa. A gente realmente traz a prática, traz... Não, mas hoje... Traz esse projeto aqui... Acho que todas as né? universidades têm seus méritos, mas Sim. a Unidep, né? Vejo o professor Braga com o Tribunal do Júri. O Sim. que ele faz com o Tribunal do Júri Demais. né? Demais, Cara, né? demais. Onde ele leva essa meninada no presídio, nas delegacias, né? Sustentação oral nos tribunais. Olha, o Braga... Tem advogado que forma e não passou pela experiência que os alunos nossos estão passando. Não, não vai nem no OAB. Não foi no OAB. Exato, Acontece isso, o cara formar e nunca foi no OAB. Não, você pega agora, que o professor cai na coordenação, a gente tem cursos toda semana. Sim, toda semana. Toda sexta de manhã, à noite e sábado de manhã tem curso. E de graça. Não, né? Então, Projur, o que o Caio faz, atendimento nos núcleo bairros. de prática. Olha, envolvimento com a prefeitura de Campo Grande, tem aqueles projetos. E essa construção que passou por vocês todos hoje. Não, sim, Mas é o que eu falo, todo mundo foi colocando uma sementinha. Sim. Lá atrás a gente falava, cara, vamos fazer isso. Uma coisa que eu era louco pra fazer, fizemos um bom tempo, depois paramos, mas aí agora o projeto de novo. Cara, aula de português, lembra? Aos sábados, cara, aula de português. Que o menino fala assim, ó, vou formar, professor, quero fazer especialização, mestrado, né? Eu falo, sem demérito. Faz um curso de português quando você sair. Interpretação de texto. Vai servir para o seu concurso, vai servir para a sua prova da OAB. Para fazer uma boa petição. Para fazer uma boa petição. Um curso de português. Isso vai te aprimorar na sua leitura, no seu linguajar. Olha, cara, uma coisa que a gente tinha aqui, belíssimos professores de português, e ainda mais focado na área jurídica ainda. Mas bacana demais. Então, assim, nesse ponto, a nossa universidade é diferenciada. Mas aí... E essa bagagem toda da Karina levou ela agora no direito médico. Isso. Ela já vem faz horas nesse ramo aí, eu vejo, eu tô prestando atenção nisso na Karina. Foi até quando eu fui dar aula lá na medicina, e eu achei bacana, eu falei, cara, eles não sabem. E assim, hoje em dia, o público em geral, ele é motivado a buscar seus direitos. Sim. Qualquer coisa busca seus direitos, então... Escorreguei no mercado, eu quero indenização. Exato, né? E isso chegou dentro do consultório médico. Sim, Qualquer coisa que aconteça ali, o paciente ele já sabe, fala, pô, posso buscar meus direitos. Hoje na área médica, quando a gente fala de direito médico, a gente tem nichos, né? Tem pessoas que advogam só para paciente, tem pessoas que advogam só para o corpo clínico, e tem pessoas que usam a advocacia muito para saúde suplementar, os planos de saúde. Porque a gente não entende muito isso. Algumas coisas que as pessoas não sabem, por exemplo. O SUS, ele é um sistema único de saúde. Nele está contemplado tanto a saúde particular, que você vai lá e paga, a saúde suplementar, que são os planos de saúde, e o SUS, realmente, propriamente dito, público. Tem três vertentes aí. Três vertentes. E aí as pessoas acham, por exemplo, uma coisa que ninguém se toca. O plano de saúde, ele é feito, o cálculo dele é feito com base no quantas pessoas estão contratando e qual que é a média de idade, né? E vai ficar muito mais caro porque a gente está envelhecendo cada vez mais e mais pessoas procurando. Hoje, mais ou menos, 50 milhões de pessoas no Brasil têm plano de saúde. Os outros 150 cai no SUS. Só que alguns procedimentos são realizados só no SUS. Então, aí faz essa parceria. E alguns outros, por exemplo, um parto. Você tem plano de saúde. Ah, mas você está num local e teu plano de saúde não te atendeu ali. Porque hoje a gente tem a verticalização da saúde, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem. Aí eu vou para um hospital público. Faço meu parto no hospital público. O cruzamento de dados hoje no SUS é tão grande que o hospital público vai cobrar do meu plano de saúde o parto que eu fiz no SUS. Entendi. Por ele isso que cobra lá. Ele que cobra lá. Eu não vou pagar. Mas o plano de saúde vai ter que pagar o SUS. Vai ter que repassar uma tabela que existe, né? Por que isso está acontecendo muito mais agora? Porque a gente tem uma verticalização da saúde. A gente vê que determinados planos de saúde só atendem no meu hospital. Ou vou fazer exame, eu não posso fazer determinado exame, uma tomografia, às vezes, em qualquer clínica. Eu só posso fazer onde é do plano de saúde. Hoje, um dos maiores hospitais que a gente tem aqui, você só faz lá dentro. E os outros hospitais grandes também estão vindo. A gente tem redes, né? As redes no Brasil andam comprando os hospitais. Comprou aí, né? Já o hospital aqui em Campo Grande. Então, você começa a nichar isso e começa a ter categorias de processos, né?
E se vocês soubessem o que acontece É que eu por acho aí... assim, né? Eu achei, era a visão que tinha antes, acho que de uns anos para cá, aí você vai poder falar mais, mas assim, até os próprios médicos, as próprias clínicas, os próprios hospitais, talvez no centro grandes já tinham esse olhar jurídico, sempre, provavelmente. Sim. Mas aí ainda pro interior, você vai espalhando, cidades mais afastadas, acho que não tinha. Era mais esse direito civil, se eu tiver com um problema e tal. Hoje, muito mais uma assessoria preventiva, já na área tributária, já o advogado criminal, se eu tiver uma responsabilidade penal, registrou um boletim de ocorrência, quer dizer, já tem um advogado que atua nessa área. Acho que está moldando isso, né, cara? Sim, agora os médicos começaram a perceber, porque o paciente ele vai para a indenização, é básico. Ou ele vai para a saúde suplementar, querendo algum tipo de tratamento que a ANS não tem, regulado, alguma coisa, medicação, né, que a gente tem medicações caríssimas, ou ele vai para erro médico. Então, assim, o STJ e o CNJ fizeram uma pesquisa em 2023, a gente teve 523 mil processos no Brasil contra médicos. Nossa, meio milhão. Né? Então, 70 processos em média por dia. Então, é muita coisa. Um processo por erro médico demora muito tempo. Um processo por erro médico aí é 5, 6 anos, porque depende de perícia, isso que eu ia falar, depende de uma comprovação muito detalhada. 49% dos processos que entram não dão em nada. Nossa, muito alto. Quase 50%. Quase 50%. Acho que é porque é um liame muito assim entre o erro e às vezes o que ia acontecer mesmo, que é um caso fortuito que vai. Não tinha mais solução. A população em si, a grande. Você falou dos nossos colegas, a gente tem colegas aí que qualquer coisa fica na frente do hospital ali esperando para, né? E, infelizmente, não é tudo que é erro médico. Sim, erro médico tem que ter negligência, tem que ter imperícia, tem que ter imprudência. Então, ele tem que agir de alguma forma culposa que ele errou, né? E aí existe uma outra coisa que no direito médico a gente chama de iatrogenia. Isso daí, na verdade, é consequências do tratamento. Para se ter uma ideia, você toma um medicamento tem efeito colateral. Sim. Todo medicamento. É uma iatrogenia. Intubação. Na época da pandemia, nós tivemos vários processos de erro médico por intubação. Eu chegava lá e pensa como que estava a demanda, né? Então, quebrou o dente. Isso é heterogenia médica, né? Acontece, é um risco. Mas está dentro do previsível. Está dentro do previsível. Mas a gente tem algumas problemáticas que o médico não entendia ou passava, né? Porque médico vive na correria e às vezes ele fala assim, depois eu preencho, depois eu coloco, e depois... Esse negócio do prontuário, porque o prontuário aí na visão jurídica é o histórico de tudo que está acontecendo, né? Sim. Então até um ramo de atuação assim, um nicho é uma advocacia preventiva até. Sim. Você chegar no médico e falar, olha, faz isso, toma essas cautelas, o paciente tem que preencher. Isso, termo de consentimento, explicar o termo de consentimento, aquela linguagem que o médico usa extremamente técnica, não deve mais ser usada. Você precisa falar de uma forma que o teu paciente entenda. Né? Linguagem acessível, né? Esse é nosso projeto junto à medicina. Até para fazer receita, né? Sim, já pede digitado. O cara falava, meu Deus do céu, você não conseguia entender. O cara que descreve isso aí, descrevia aquelas coisas do Egito. Era praticamente assim. Hoje já não. Hoje já tem. Né? Você tem que conseguir ler, entender qual é a medicação, por que você está tomando aquilo. Né? Eu acho que mudou um pouco a visão do médico, não mudou tanto a visão do paciente, que ainda enxerga tudo como erro médico, mas eu acho que a gente tem melhorado nisso. E também a visão quem vai atender, né? O advogado, que vai prestar assessoria jurídica. O que eu falo, você procurar o judiciário com tudo, né? Você tenta sempre a solução mais amigável, ou não é, vamos fazer uma aventura jurídica. Sim. Eu tenho muito disso, sabe, muito. Eu falo, não, mas isso aqui é aventura jurídica, sabe? Você tem um ônus da sucumbência, você pode perder, e você vai perder, acho que tem que ter isso, sabe? E hoje em dia não, é aquela desenfreada caça para entrar no judiciário, e, sabe, a participação, eu estava até colocando isso no recurso que eu estou fazendo, nas alegações finais, a colaboração entre as partes, por exemplo, mesmo na área criminal,
o advogado, o Ministério Público e o juiz, que é imparcial, mas as partes, propriamente dita, a colaboração, a lealdade processual, primeira coisa. Sim. E segundo, assim, a busca da verdade é para ambos. Então, mesmo o MP, antes de ser um órgão acusador, ele deve ser um órgão fiscalizador. É um promotor de justiça, né? É um promotor da justiça. Então, assim, se ele tem uma prova, eu estava fazendo isso, assim, sabe, se tem uma prova, sabe que aquela prova vai absolver? Não, eu vou omitir essa prova? Não. Se essa prova absolve, você tá me entendendo? E a mesma coisa, o advogado aqui, acho que, ainda mais na área de indenização, né? Sim, ó, eu tenho 2 casos emblemáticos que eu fiz estudos sobre isso, outro está até tramitando, logicamente não vou falar nomes aqui, mas tem um caso de uma criança de 8 anos que foi internada, teve um problema, uma obstrução intestinal, teve um problema, teve que fazer uma tomografia, foi internado no hospital, o médico, graças a Deus, colocou no prontuário, tem que fazer jejum, isso aqui, por causa de contraste, né? E a criança ficou internada, a mãe ficou no hospital. Ofereceram, enfermagem também, tem que tomar muito cuidado com isso. Registrou, ofereceu a ceia para ele não quis, tudo. No outro dia de manhã ele tinha que fazer o exame, tinha que estar em jejum. Essa criança toma e foi anestesiada, porque criança, né? Foi anestesiada, colocaram na máquina, ele teve uma parada bronco-respiratória. A criança veio a falecer. Meu Deus. E aí começou todo um processo, porque como assim essa criança tinha, e aí nos exames ficou configurado que ela tinha alimento no estômago. E como que foi isso? No fim, acabou se descobrindo que a mãe ficou com dó da criança, e de manhã, sem a enfermeira saber, foi lá e comprou leite e deu para a criança. Então, assim, como que ficou provado isso? No depoimento da mãe, em juízo, porque o prontuário mostrava totalmente ao contrário. Que não tinha nada, estava em jejum. Então, você vê assim, a importância de um prontuário e o tempo que esse hospital, esse médico ficou, né, com um processo na cabeça, tudo. Porque é diferente. Para a gente que é da área do direito, muito fácil. A gente sabe a consequência de cada direito, como que vai demorar, tudo. Vai chegar. Gente, eu atendo muito médico. O médico, ele fica apavorado. Porque ele fala assim, eu vou ser preso, primeira coisa, eu vou ser preso, e aí ele não sabe por onde começar. E ele tem que entender que vai demandar tempo. A família do paciente também tem que entender que vai demandar tempo, né? Do outro lado também você tem erros médicos clássicos. E aí até entrar numa vertente aqui que me chamou a atenção, cara, porque aí também acho que você vai falar mais. Aí, lógico, esse a gente pode até falar, não é nomes, mas pelo menos fazer uma pincelada daquela médica no Paraná lá que recebia o laudo, falsificava o laudo para tirar as pintas, né? Que apareceu, né? De câncer de pele, quer dizer, né? Crime, né? Crime. Mas aí, levando para isso, porque assim, me parece que ela é médica da área estética. Então, hoje a questão estética, como que tá? Porque a gente sabe que tem muito, né? Hoje a Rafael não tá com botox em dia. A questão estética, aparentemente, para a sociedade, é a mais processada, e não é. Não é? Não. Então, esses dados que é bom você trazer. Obstetrícia é o mais processado. Né? Os erros médicos em relação ao parto, nascimento, né? Segundo mais processado é trauma. Traumatologia, ortopedia, é um dos mais processados. Em terceiro está a cirurgia plástica, em quarto, anestesia. Cirurgia plástica mais, cara. A cirurgia plástica, ela teve uma demanda muito grande quando se começou a indenização, mas aí os médicos começaram a entender, depois de várias condenações, e registrar. Porque, assim, uma cirurgia plástica, ela depende dos dois lados. Né? O médico fazer um bom trabalho, ter especialização, saber fazer o pós-operatório. Então, por exemplo, você vai fazer uma abdominoplastia. Você tem que usar o macaquinho. É chato? É chato, é calor, é 30 dias, é 60 dias, e vai fazer drenagem. Mas ali está o resultado. Ali está o resultado. Né? Aí a pessoa não quer, para no meio, não usa. E deve acontecer muito. Aí fala, né? A gente já teve cliente que falou, mas ficou ruim a cirurgia, né? Tô com depressão por conta da cirurgia, mas aí
tá na praia, né? Você tá depressivo como? Hoje em dia, por exemplo, rede social em processo médico é prova que vocês não têm noção. O cara fala prova, assim, porque eu não consigo mais fazer nada na minha vida, fiquei inválido. Aí você vai no Instagram do cara aberto, tá ele, né, postando corrida, andando a cavalo, e você fala assim, nossa, como assim? Né? Então, hoje, o dano estético, que é mais voltado aí para a cirurgia plástica, ele caiu um pouco, porque hoje a gente já consegue comprovar melhor se o paciente está fazendo ou não está fazendo. Né? E também o termo de consentimento informado, que é obrigatório o médico fazer, ele já é diferenciado. A gente tinha muito um termo de consentimento genérico. E agora hoje não. Você tem que fazer isso, isso. Hoje, com, então, assim, com os médicos sabendo, né, dessas questões processuais, ele começa a fazer um termo de consentimento mais específico, colocando os porquês. Ele precisa falar, existe uma intercorrência, existe a possibilidade, queloide, por exemplo. Não tem como você... Você tem uma prévia, né? Mas, e aí? Se vai ficar ou não vai ficar? Tem paciente que faz uma plástica e não tem, faz uma cesárea e não tem queloide. De repente, faz e vai ter. Né? E de repente faz um portocat, que é para questão de quimioterapia, fica com uma queloide. E aí? Né? Então é uma coisa que não está muito como prever, mas você tem que deixar ciente o paciente. Acho que isso melhorou muito na questão médica. E os pacientes ainda sofrem muito, por isso que a gente tem uma demanda de 49%, 49,83% CNJ colocou, que é justamente de improcedência de ação. Porque se vende um sonho, né? Mas o advogado eu fiquei vende. impressionado com os números aí, sabe? 50% praticamente são julgados improcedentes ações. Então, assim, as aventuras jurídicas, né? Muitas então, aventuras assim, óbvio jurídicas. Também que achou o que você falou. Hoje a produção de prova, os médicos também procuram os advogados mais especialistas, como você que está na área, né? Sabe, entende do negócio e não vou procurar um advogado, não desmerecendo, mas que não tem uma prática disso e que aí vai fazer uma defesa e às vezes não traz um resultado satisfatório. Então, né? Hoje no ramo do direito médico, você tem que saber documentos médicos, você tem que saber ler um prontuário médico. Aí fala assim, mas você entende de medicina? Você acaba por osmose pegando alguma coisa, né? Mas, e logicamente, você conversa com o médico, ele te explica, você vai pesquisar, mas o principal, tanto para o paciente quanto para o médico, é o prontuário médico. Se você souber olhar um prontuário médico, um colega me trouxe, esses tempos atrás, um processo em que o senhor deu entrada num hospital, 10 horas da manhã, com todas as características de AVC, a ambulância buscou, entrou, e aí era um médico que era um oncologista que estava de plantão e não pediu tomografia da cabeça, pediu da pelvis. E o cara ficou lá no hospital até que, acho que uma hora da tarde, mais ou menos, resolveram ligar para o neurologista. Trocou o plantão, a médica que chegou falou, vamos ligar para o neuro, porque tá estranho. E aí, fim de ano, os 3 neuros que estavam de plantão não foram. E no prontuário médico, e aí eu falo assim, né, você tem que tratar bem todo mundo. Acho que naquele dia, a pessoa do hospital que trabalhava no administrativo não estava muito feliz, colocou o doutor fulano de tal e falou que não vem porque está num churrasco. O doutor fulano de tal não vem porque hoje ele está viajando. E isso daí está no prontuário. Sim, é dali que vai partir a prova, né? Parte dali. Você já pega e fala assim, houve erro médico? Gente, claro que houve. Primeiro, era uma suspeita de AVC, pediu tomografia de pelvis. Quis vir aqui, né? É a cabeça. Registra lá. Né? Não tem correto fazer, né? Até o correto fazer para livrar quem é que estava. Não é livrar, mas eu não tô nesse barco aí. Entendeu? Sim, foi comunicado. Tem a outra parte ali que tá ali sentada, né? Que tá, é o seguinte, informei lá, o cara me deu a resposta que não vai vir porque tá no churrasco. Aí é consequência de quem tá você né? pega isso dentro de um prontuário. Da mesma forma que já peguei, por exemplo, foram limpar sonda, que coloca na cabeça, a hora que foi limpar, tirou a sonda. O enfermeiro tira a sonda. E o que você faz? Você chama o intensivista, o médico intensivista, quem está na UTI.
enfermeira vai de novo, coloca de novo, infecção, fatalmente, né? E aí, o que o médico fez? O médico bem orientado. Ó, aconteceu uma intercorrência, eu vou refazer toda a questão aqui, mas o paciente foi se limpo ali pela enfermagem, o enfermeiro me comunicou que tirou e recolocou indevidamente. Mas registrou então, o ocorrido, né? Ah, mas aí não tem indenização? Claro que tem. O hospital tem, ele responde pela sua equipe de enfermagem, ele responde pelos seus médicos. Mas o médico em si, que era o intensivista, que provavelmente vai compor o processo, porque aí eles olham para o lado e colocam. Ele fez só o procedimento, relatou e fez o procedimento. Ele vai conseguir uma ilegitimidade e sair disso, porque ele não teve culpa, né? Mas o hospital vai responder. Hoje também, das demandas médicas, 83% são também contra hospitais. Então, eu não demando só médico, né? Eu não vou processar só médico, eu processo o hospital também. Também traz o hospital na parte. A responsabilidade do hospital ali. Sim. Interessante. Karina, a gente está com o tempo nosso aqui para a gente poder finalizar, matar esse assunto aqui, lógico que superficialmente, porque pelo tempo a gente poderia aprofundar muito longe. Já é outro que a gente tinha falado. Vamos fazer outro capítulo de direito médico aí, a Karina vir depois complementar algumas coisas que eu falo, né, cara? A gente tem hoje aqui, vamos gravar vários convidados, então assim, o tempo é curto. E também o objetivo do podcast não é ficar 1 hora, 2 horas. Mas trazer essa curiosidade, até para o cara saber buscar essas informações. Porque também fica, depois que a gente posta, né? Fica a curiosidade dos alunos, colegas, enfim, qualquer pessoa da sociedade, colocar lá, poxa, mas eu queria saber mais. E a gente passar o contato da Karina, exato. E também depois a gente trazer a professora Karina de novo, porque é o que eu falo, todos que a gente já passaram aqui, né, vão ter que fazer feedback depois de novo. Sucesso, porque tem, não, mas eu queria saber mais sobre isso, mas aquilo. A gente só pinça algumas coisas. Então, Karina, assim, vamos finalizar aqui no mérito, né? No mérito, cara, pro cara advogar hoje em dia numa área do direito médico ali. Qual que é a orientação que você daria para um aluno nosso que está saindo, que quer pensar nessa carreira aí? Olha, ele tem que... Eu acho que o grande foco é a advocacia preventiva, se você for para o lado de médico, e se você for para o lado paciente, focar muito na documentação médica. Não aventurar, não criar expectativa, não criar um sonho que não existe. Porque você vai passar por uma perícia, você vai passar para alguém que entende do assunto e vai mostrar se houve ou não houve esse erro médico. Não é escondido, não é subjetivo. Né? Tem que se ter em mente que se eu não tenho como provar, aquilo não acontece. Então, eu acho que tem que ir para isso. Eu vou advogar para os dois. Eu acho difícil esse olhar médico e paciente tudo junto, né? Mas eu acho que tem que estudar, é um ramo novo, é um ramo que não tem tantos profissionais, mas tem uma demanda muito grande. É um promissor, né? Muito promissor. Tem campo aí para isso, mas demanda, sim, estudo e principalmente na área médica, saber algumas terminologias, algumas questões específicas da área médica. Beleza, é isso. Pô, obrigado, viu, Karina? Eu que agradeço. Bom, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente aprende, a gente se diverte, dá risada, fica assim sem ver até, mas eu e a Karina a gente até se vê mais, e se encontra e se falamos mais, mas é bacana. Acho que no mérito tá no caminho. A gente tem muita coisa bacana ainda para trazer aí, mas valeu mesmo, Karina. É isso aí. Parabéns pelo projeto aí, muito sucesso e que muita gente venha aí. Eu tô aprendendo, né, com o professor Rafael, né? Eu sempre falo para ele, toca o barco, porque eu sou... o Rafinha já é expert, né? É outra coisa. No meio das mídias. Eu sou velha. Eu falo que eu uso agenda de papel, eu sou velha. Tô anotando ainda, escrevendo. Não, você tem aqueles papelzinhos de aula que nem você consegue entender aquilo, né? Tá fichando, fichinha, lembra? Não, era papel sulfite mesmo dobrado. Eu chegava, olhava e falava, meu Deus. Só olhava a aula de hoje, é isso, vambora. Então, assim, mas é isso. Tá no sucesso aí, tomara que a gente caminhe muitos podcasts. Levar essa informação para conhecimento, cara, para os meninos, para nossos alunos, egressos, que eu falo, aprendendo. Às vezes o cara tá aí agora, né? Puta, que área, eu acabei de sair da universidade, não sei. Tá aí o contato da professora Karina, depois nas redes sociais. Professora, me dá uma dica, isso, aquilo. E você começa a se inteirar e a hora que você vê, você ali é um advogado da área médica, tem um amigo que tem uma clínica, é um dentista. Porque quando a gente fala médico aqui,
envolve, acho que praticamente... toda a área de saúde. Esqueceu de falar isso, é toda a área de saúde, mas o veterinário, o pet hoje é tratado por filho. Sim, então, existem muitos processos e erro médico. Pet, dentista, enfim, acho que é uma enfermeira, que você falou, área de saúde. Né? Hoje em dia tem consórcio para a pessoa fazer cirurgia plástica, né? Tem. Então olha o ramo que você... Tem crediário para isso. Exato, pô. Então precisa buscar um cirurgião, fazer uma parte preventiva com ele e tal. Sim. Pô, interessantíssimo aí, cara. E defesas nos conselhos de classe também, que tá chovendo, né? Aí tem, às vezes, o erro médico, mas é muito pouco, né? E é só representação lá no Conselho Federal de Medicina. Não, e outra coisa, na área criminal também você tem que saber, né? Hoje a gente está pegando aí por mês, mais ou menos, 31 médicos falsos no mercado. Olha. Minas Gerais, então, é onde mais tem a média de 51 médicos que não são médicos atuando aí na saúde. Na cabeça do ser humano, medicinas... Não, certo é só resfenol e dipirona. Pior que não. Tem gente operando, fazendo cirurgia e não é médico. Que coisa, bicho. Mas bacana. Mas é isso. Obrigado, viu, Karina? Obrigada. Tudo de bom aí. Um abraço para todos aí. Até a próxima aí. Valeu. Até.